Vai, gente, diz que vocês sabem quem é ele. Não é um ator global. O Lucas tem certeza que é um ator da Globo. Quem é? Nops. Alguém chuta? Holanda. Não? Nossa amiga holandesa foi embora. É verdade. Sim? Sim, não? O cara do centímetro quadrado, exatamente. Abraham Kuyper, já vou explicar o que é o centímetro quadrado, ele não é cientista, não tem nada a ver com isso. Ele nasceu em 1837, nos Países Baixos. Gente, eu acho que eu vou até resumir os outros, para eu ter mais tempo para falar dele. O Kuyper é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque ele é fundamental nesse tipo de visão que a gente está falando aqui. A Holanda já havia sido um centro de formação cristã muito forte, assim, na época de Calvino e tal, a Holanda trazia os resquícios disso. Aí a gente estava falando da invasão holandesa aqui no Brasil, que se eles tivessem invadido o Brasil inteiro, o Brasil seria diferente e tal, mas enfim, isso é outra coisa. A questão é que quando Kuyper nasceu, já não era a mesma Holanda, já era um país no meio de um contexto extremamente secularista. Isso já são 50 anos depois da Revolução Francesa, mais ou menos, então os valores da Revolução estavam em alta, assim, a questão de a razão está acima de todas as coisas, a luz que vem do entendimento e essas coisas. Então o Kuyper, ele era filho de um ministro da igreja anglicana, ele foi estudar teologia, e a faculdade onde ele estudava era extremamente liberal, então ele conta até que teve uma vez que um professor chegou e falou: hoje eu decidi nunca mais acreditar nessa história de que Cristo ressuscitou, e aí todo mundo aplaudiu, e ele estava entre os alunos que aplaudiram, e isso faz ele sentir uma vergonha muito grande mais tarde, por ter participado disso, mas o fato é que essa era a formação dele. A Bíblia é um livro de histórias e essas coisas. Então ele se forma e vai trabalhar como ministro em uma igreja, numa cidadezinha pequena. Para o azar dele, na verdade, para a sorte dele, nossa e de todo mundo, os cristãos ali eram muito crentes, muito mesmo. Então, eles até boicotam pregações dele, porque eles falam: a gente não vai ouvir esse negócio, porque ele está falando muita besteira. Isso não é nada bíblico, isso não é nada... Ele fala que o pessoal daquela comunidade ainda tinha muito forte os valores da reforma protestante, ainda da época de Calvino, mesmo que eles nem soubessem quem era Calvino. Bom, ele só descobriu isso muito mais tarde, né? Mas enfim. E aí os irmãos começam a orar por ele, começam a orar pela conversão do pastor deles. E ele vai, começa a visitar eles, já que eles não queriam ouvir as pregações dele na igreja, começa a visitar. E com isso ele começa a descobrir quem são aquelas pessoas, e ele fica encafifado, porque ele percebe que o cristianismo deles faz muito mais sentido do que o dele. Tudo tem muito mais lógica, mais coerência, mais fundamento. Eles conheciam muito mais a Bíblia do que ele. Então é aí que ele passa por um processo de conversão, depois de um tempo. E depois ele vai para Amsterdã. Depois da conversão real dele, ele começa a perceber o seguinte: gente, está muito errado tudo que nós estamos vendo como cristianismo. A gente tem que mudar isso. O cristianismo faz sentido para todas as áreas da vida. O Kuyper é chamado de o criador de um movimento chamado neocalvinismo, que seria o calvinismo não focado naquela parte dos 5 pontos, da tulipa e tal, mas a ideia de que o cristianismo faz sentido para todas as áreas da vida. Ele tenta aplicar isso. O primeiro pensamento dele foi assim, eu estava falando para o Lucas que o Kuyper é engraçado, que ele fala assim: temos um problema, as universidades estão formando pessoas muito liberais, sem visão de cristianismo. O que eu posso fazer sobre isso? O que você faria? Eu, no máximo, pensaria: eu preciso fazer mestrado para eu dar aula na universidade. Ele pensou: vou abrir uma universidade. E aí ele abre a Universidade Livre de Amsterdã. E aí ali ele começa a dar aula, e não era só teologia, eram todos os assuntos, porque ele considerava que todos os assuntos têm relevância a partir da visão cristã. E tem essa frase que o Tiago citou, muito famosa dele, ela é o discurso de abertura da universidade, que é quando ele fala...
Não existe 1 centímetro quadrado sobre o domínio da raça humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não proclame, diga, é meu. Exatamente. E o discurso dele todo é muito legal, e ele baseava naquele versículo, a minha glória não darei a outrem, que ele dizia assim, que os cristãos haviam relegado a ciência, todas as outras coisas como inferiores, e focado só em Bíblia e devoção, e deixado tudo nas mãos dos não cristãos. A ciência, as artes, etc, etc, etc. Então, o Kuyper, ele vai trabalhar nisso, para que a universidade forme pessoas que pensam biblicamente. Bom, não é suficiente, porque ele começa a ver problemas na sociedade. 1800 e alguma coisa, 74, se eu não me engano, ele estava muito preocupado com os problemas dos trabalhadores, que eram muito maltratados pelos seus empregadores. E aí ele começa, é engraçado que, enfim, deixa pra lá. Ele cita a Bíblia, porque o pessoal fala assim, que problema dos trabalhadores e tal. Ele fala assim, olha aqui Tiago, capítulo 5, versículo 11. Aí ele lê para eles, ele fala assim, como vocês falam que vocês são cristãos? Jesus disse, está escrito na Bíblia, e vocês ficam falando que isso não tem nada a ver? Então ele era um dos proponentes desse movimento de valorização dos direitos da pessoa que trabalhava. Pois bem, como tinha muito problema social, nós pensamos assim, como professora eu penso, preciso educar meus alunos para um dia eles fazerem diferença na sociedade. Ele pensava assim, eu vou para a política, só lá eu consigo resolver os problemas sociais. Se candidatou, se tornou o primeiro-ministro da Holanda. Fundou o partido político antirrevolucionário, um dos primeiros, né, e aí foi. Ganhou primeiro-ministro, porque ele defendia uma questão que até hoje a gente tem retomado aqui no Brasil, graças a Deus, que é a questão de esferas de soberania. Ele defendia o Estado não é soberano sobre todas as coisas. Era a ideia de vencer o totalitarismo, né? O Estado tem uma área de atuação. A família é outra esfera de soberania. Quem manda nos filhos é a família. Aí tem a igreja, aí tem, enfim. E aí ele, inclusive, coloca leis em que os pais podiam, se eu não me engano é assim, se eu quero que meu filho tenha uma educação cristã, o Estado vai providenciar que a escola onde meu filho estude seja uma escola cristã. Não precisava pagar uma escola particular cristã, porque o Estado tinha a visão de que o que a família decide precisa ser respeitado. Bom, ele sai depois de 4 anos, se não me engano, ele perde a eleição, ele fica muito mal e tudo mais. E aí ele decide, bom, não posso mais ser político, o que eu posso fazer? Eu preciso conscientizar as pessoas de que esse negócio está errado. Eu começaria a escrever cartinhas, sei lá. Ele fundou 2 jornais, o Standard e o Arautos. Um para pessoas cultas, outro para pessoas simples. Então ele falava nas 2 línguas para que todo mundo conseguisse entender aquilo que ele estava falando. O pessoal que não gostava dele, que era muita gente, dizia que ele era um inimigo com 10 cabeças e umas 100 mãos, porque ele estava assim, em atividade o tempo todo. E eles odiavam ele, mas eles respeitavam muito, porque eles sabiam que ele falava grandes verdades verdadeiras. Então, de tudo que ele viveu, a gente tem colhido os frutos hoje, a gente que está nessa coisa de retomar o que o cristianismo tem de resposta para todas as áreas. Talvez a gente não tenha condições de fazer 1/10 do que ele fez, mas isso é a ideia de que ele resolveu fazer o que precisava ser feito. Inclusive nessa área de política, ele tinha uma frase que dizia que o cristão ter medo da política não é cristão e nem é ético, porque a política precisa de cristãos verdadeiramente envolvidos em atuar na política. Eu acho que é isso, porque senão eu vou ficar falando aqui a vida toda, mas a ideia é de que até agora nós estamos colhendo fruto desse pensamento dele, e se hoje eu quero atuar na área da educação com base numa visão cristã, é porque eu entendi o que o Kuyper falou algum dia desses aí.